Estudar venenos de peixe para quê? Há muitas coisas que nós podemos fazer com os venenos de peixe e normalmente só tomamos atenção às coisas que são desagradáveis para nós, mas os venenos podem servir para inúmeras coisas, nomeadamente como fármacos. Os venenos podem também servir para desenvolvermos antivenenos. E quando falamos de peixes venenosos, percebemos imediatamente qual é que é a importância de desenvolver este tipo de trabalhos, uma vez que quer os pescadores, quer o público em geral, certamente já ouviram falar ou conhecem alguém que já foi picado por um peixe-aranha, que é talvez o mais conhecido. Mas existem outras espécies de peixes venenosos nas águas portuguesas, por exemplo, o Scorpaena. Os Scorpaena são conhecidos também como rascaços ou requeiros, depende um bocadinho da zona onde estamos, da zona da costa onde estamos que estamos a tratar, mas tradicionalmente aquilo que é comum a todas estas espécies é que nós sabemos que são venenosas, mas não sabemos qual é que é a constituição dos venenos. E, portanto, eu acho que qualquer trabalho nesta área tem que começar por aí. Tentarmos perceber qual é que é a diversidade destes venenos e os seus constituintes, para depois conseguirmos perceber qual é que é o seu efeito no nosso organismo e para depois conseguirmos então perceber se conseguimos de facto desenvolver um antiveneno, por um lado, e se por outro lado conseguimos usar estes componentes dos venenos para atacar determinadas patologias ou determinadas doenças usando-os como fármacos. Ora bem, um projeto NOMAD, porquê? Para este tipo de trabalho com venenos. Nós podemos fazer muitas perguntas acerca dos venenos de peixe. Podemos fazer perguntas, por exemplo, se espécies diferentes produzem venenos com características diferentes e com constituintes diferentes também. E uma das perguntas que nós queremos fazer é se peixes da mesma espécie, mas em áreas geográficas diferentes, se têm ou não venenos com os mesmos perfis. Isto porquê? Para já porque não existe praticamente nada disponível em peixes, publicado na literatura científica, e por outro lado aquilo que existe é em cobras, e aquilo que nós sabemos em cobras é que nos casos existe uma grande diversidade, dentro da mesma espécie uma grande diversidade nas características dos venenos, e noutras famílias existe basicamente uma uniformidade completa, ou seja, muitas espécies diferentes produzem venenos exatamente com as mesmas características. O que é que nós queremos fazer no projeto NOMAD? Queremos comparar uma espécie de rascaço, uma espécie de peixe venenoso, mas comparar em 3 áreas ou 3 regiões distintas. É uma espécie que tem uma distribuição muito particular, existe nos Açores, existe na Madeira e aparentemente existe também no Mediterrâneo. E aquilo que nós pretendemos com este trabalho e com este financiamento do trabalho por uma bolsa NOMAD é precisamente tentarmos perceber se os venenos que são produzidos por estes peixes na Madeira, nos Açores e no Mediterrâneo, ambientes completamente distintos, se são venenos com as mesmas características ou se, antes pelo contrário, há diversidade dentro da mesma espécie. Esta é a pergunta a que nós gostaríamos de obter uma resposta.